Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte. Olá, Arli, tudo bem? Tudo bem, minha cara? Espero que você também esteja bem. Eu gostaria de fazer uma sugestão de vídeo. O fato de uma mulher não querer ser mãe tem a ver com feridas emocionais deixadas pelos pais? A sensação de ser errada por não querer ser mãe, que a sociedade adora esfregar na cara todos os santos dias, um dia passará. Pode haver arrependimento futuro de fato. Eu sou essa pessoa, claro, e tenho meditado e refletido sobre isso. Porém, continua algo muito conflituoso dentro de mim, porque sou considerada muito nova com grandes chances de mudar o que penso a respeito. O que está tudo bem para mim também. Porém, sinto zero vontade de ser mãe. Sinto aflição na alma só de pensar em estar nessa situação de ser mãe. Muito bem, minha cara, vamos lá. Antes de tudo, eu quero reforçar o seguinte. Você não está errada por sentir o que sente. Nós somos completamente bombardeados por expectativas sociais e quase sempre parece que precisamos corresponder a tudo isso para sermos aceitos. Mas como você bem sabe, sem paz interior não existe interação saudável, nem com a gente mesmo. A escolha de ser ou não ser mãe, de onde vem essa inquietação? A decisão de ter filhos ou não é profundamente pessoal, individual. Apesar disso, a sociedade insiste em transformar essa escolha num roteiro universal, como se todas as mulheres precisassem desejar a maternidade para se sentirem completas. Esse pensamento é extremamente limitante e ignora uma verdade essencial, a de que cada um de nós é muito mais interessante do que possa imaginar. E a maternidade não é o único caminho para se viver a plenitude de cada um. Quando você pergunta se essa falta de vontade de ser mãe pode estar relacionada a feridas emocionais deixadas pelos pais, sem dúvida, é possível. Mas também é possível que não. A ausência do desejo de ser mãe pode vir de muitos lugares, como por exemplo, hipótese 1, feridas emocionais do passado. Se houve carências ou conflitos com seus pais, a ideia de repetir essa dinâmica pode gerar desconforto, mesmo que inconscientemente. Por exemplo, alguém que sentiu que não recebeu o afeto necessário pode temer não conseguir oferecer isso para um filho. Hipótese 2. Uma necessidade genuína de viver de outra forma. Algumas pessoas simplesmente não sentem vontade de ter filhos, e isso não está necessariamente ligado a traumas. Pode ser apenas uma escolha alinhada com o que faz sentido para a vida daquela pessoa. Hipótese 3. Pressão social e medo de corresponder a expectativas alheias irreais. O medo de não ser uma mãe perfeita ou de perder a liberdade pode contribuir para essa aflição. Afinal, a maternidade é idealizada de forma irreal e muitas mulheres acabam se sentindo sufocadas só de pensar nisso. Então, o primeiro passo, minha cara, é olhar para dentro de si com amorosidade e perguntar o que realmente me aflige na ideia de ser mãe. É o medo de repetir padrões que eu vivi? É o peso das expectativas sociais? É simplesmente porque, no fundo, essa não é a minha necessidade? Uma boa terapia pode ajudar muito nessa percepção. A reatividade, vamos falar um pouquinho da reatividade. A reatividade acontece quando a gente age como passageiro das próprias emoções destrutivas. Quando a gente está fora de si. Aí quando cai a ficha, logo depois, a gente vê, nossa, que besteira que eu fiz, por ter agido fora de mim. Isso é resultado de ausência de maturidade e inteligência emocional. As nossas reações intensas têm raízes profundas. Ao sermos questionados e entrarmos em desconforto, antes de reagir, a gente precisa usar a inteligência emocional. E nesse caso, isso passa também por reconhecer que a gente não precisa se justificar por aquilo que a gente sente, pelas nossas escolhas. Com essa percepção, a gente pode tranquilamente responder ao invés de reagir. Um exemplo de resposta: eu ouço e sigo o meu coração e estou muito bem com isso.
O peso da sociedade e a sensação de estar errada. Ah, como a sociedade gosta de ditar regras, não é mesmo? O tempo todo tentando nos encaixar nos moldes que nem sempre correspondem ao que sentimos. A mulher que não quer ser mãe, muitas vezes é vista como egoísta, imatura ou no mínimo estranha, quando na verdade ela está apenas seguindo o seu próprio caminho. E isso não é errado, nunca foi. Você perguntou se essa sensação de ser errada um dia passa? A resposta é que, com o tempo, à medida que você fortalece a sua autoestima e se conecta com quem realmente você é, essa sensação de ser errada tende a diminuir e até mesmo a desaparecer. O segredo está em construir uma paz interior tão sólida que a opinião alheia não abale mais a noção do seu próprio valor, minha cara. Lembre-se, ninguém é reativo àquilo que não teme. Muitas vezes as pessoas que criticam reativamente a sua escolha têm medos e inseguranças próprias projetadas em você. A sua tarefa aqui é ignorar essas atitudes e responder com amorosidade, inclusive com você mesma. Quando vier aquela voz te cobrando e tudo, responda com amorosidade: essa é minha escolha, está tudo bem, estou em paz com isso. Não se culpe por sentir o que você sente, não se culpe por nada, aceite-se como você é. E o medo de se arrepender no futuro? O arrependimento, se vier, será fruto de uma nova percepção. O que quero dizer é que, quando tomamos decisões, elas estão alinhadas com o nosso nível de consciência vigente na época da escolha, da decisão. Depois de algum tempo, a nossa percepção passa por um upgrade, por uma expansão de consciência, por uma evolução para melhor. Às vezes descobrimos que o melhor teria sido fazer a escolha contrária. Se for possível fazer a melhor escolha agora, então façamos. Se não for mais possível fazer a melhor escolha agora, a gente vai ter que criar uma escolha alternativa ou simplesmente abandonarmos a ideia e seguir a vida com muita gratidão por mais um aprendizado. Mas nunca nos arrependermos, porque na época da primeira escolha não poderíamos ter feito escolha diferente. De acordo com o nível de consciência que a gente tinha, era o melhor que a gente podia fazer. Eu diria que a única coisa que a gente poderia fazer é o que a gente fez. Não cabe arrependimento, culpa, autoflagelo, autocondenação, autodesqualificação. Cabe sim uma calorosa comemoração por termos tido a entrega suficiente para tomarmos uma decisão ao invés de permanecer numa procrastinação paralisante. Aqui vão algumas reflexões para você entender com mais clareza esse medo do arrependimento. Reflexão 1. O arrependimento é inevitável? Não. Muitas mulheres vivem plenamente sem ter filhos e jamais se arrependem. Por outro lado, há quem tenha filhos e lá na frente perceba que isso não preencheu as expectativas. Ou seja, o arrependimento não está na escolha em si, mas na falta de conexão com o que faz sentido para você na hora da escolha. Reflexão 2. Você está vivendo o presente? Muitas vezes a gente fica tão preocupado com o futuro que a gente esquece de viver o agora. Como você mesma disse, você ainda é jovem e está aberta a mudar de ideia. Que maravilha poder se dar essa liberdade. Então aproveite o presente para se conhecer cada vez mais. Reflexão 3. Medite. Isso vai estreitar o contato com o seu próprio ser, com a sua sabedoria, e daí perceber os seus medos, desejos e necessidades. Você mencionou que tem meditado, e isso é maravilhoso. A meditação despolui a mente em relação ao medo. A meditação nos tira da lama e do autodesamor. Após a sua meditação, já no estado meditativo, tenta observar os pensamentos e sentimentos que surgem sobre a sua maternidade. Sem julgar, apenas observe. Aí você se pergunta, isso é um medo legítimo ou uma projeção da sociedade? Outra pergunta que você joga para o universo. Eu realmente desejo isso ou apenas sinto que deveria desejar? Com o tempo, essas reflexões te trarão mais clareza. Você está no caminho certo, minha cara. Quero realçar aqui uma coisa muito importante. O fato de você estar se permitindo refletir sobre essa questão já é um sinal de inteligência emocional. Nem todo mundo tem essa coragem, sabia?
Muitas pessoas seguem no piloto automático, atendendo às expectativas dos outros sem questionar o que realmente querem ou necessitam. Você, por outro lado, está construindo um relacionamento profundo com você mesma. E isso é precioso. O que realmente importa? No final das contas, minha cara, o que importa é a vida que você escolhe viver. Ter filhos ou não ter filhos não define o seu valor. O que define o seu valor é o amor e a dedicação que você desenvolve em relação a você mesma, nas suas relações, nos seus projetos e com o mundo. A maternidade é apenas uma das inúmeras formas de você viver com significado consistente. Algumas mulheres encontram propósito sendo mães, outras encontram propósito nas suas carreiras, nos seus hobbies, nas suas amizades ou em servir a humanidade de outras formas. Nós somos muito mais interessantes do que imaginamos. Não canso de repetir isso. Você não precisa seguir um roteiro genérico escrito pela sociedade para se sentir interessante, completa. Sendo você o que em essência você já é mais do que suficientemente interessante. Minha sugestão final, minha cara, é que você continue nesse caminho de autoconhecimento, com paciência e amorosidade. Não se cobre tanto por ter todas as respostas agora. Não esqueça, a sua mente não te deixa em paz, então é hora de meditar. Busque a paz dentro de você e com o tempo as dúvidas e inquietações vão dar lugar a uma sensação de clareza e paz de espírito. E se no futuro você mudar de ideia sobre a maternidade, isso não será um erro ou uma contradição. Será apenas parte do seu processo natural e saudável de crescimento. Dê a você mesma a permissão de ser flexível e aberta em relação às mudanças, mas sem se forçar a nada. Essa é a minha resposta, minha cara. Espero que tenha trazido alguma luz, alguma percepção nova, construtiva em relação à sua questão. Quero agradecer muito pela sua presença nas minhas redes sociais, pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero também agradecer a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade que, como sempre falo, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.